Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bora dar início aqui a mais uma peça. Dessa vez iremos fazer o nosso tapete maravilhoso da coleção Campo das Flores. Eu vou começar aqui, ó, utilizando o meu Multicolor Vinhedo, que foi a cor escolhida para esta coleção. Vou laçar o meu fio e vamos começar aqui fazendo uma correntinha para prender esse meu círculo e mais 4. 1, 2, 3, 4. Tendo aqui o total de 5 correntinhas no anel mágico, eu tenho um substituto para o meu primeiro ponto alto com 2 correntes, tá bom? E a partir disso, nós iremos fazer mais 7. 7 pontos altos separados por 2 correntinhas dentro aqui do meu anel mágico. Então, ó, vou laçar novamente, passo por dentro do anel mágico ponto alto, faço 2 correntinhas. Vou novamente aqui do lado, ó, ponto alto, 2 correntinhas. Assim, eu estou começando a base aqui da minha flor rasteira. Façam, então, mais 5 vezes, totalizando 8 com essas 3 que eu já iniciei. Voltei aqui, ó, 3, 6, 8, com 2 correntinhas de separação. Eu vou encontrar aqui, ó, minha terceira correntinha, que indifere ser de cima para baixo ou de baixo para cima, porque fizemos 5, então a terceira é o meio a todo modo, né? Fecho com ponto baixíssimo, caminho aqui para o lado, faço mais um baixíssimo e faço um ponto baixo com 2 correntes. Esse ponto baixo e 2 correntinhas será agora o ponto de substituição do meu primeiro ponto alto. E depois dele, no mesmo espacinho, eu ainda irei fazer mais 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas de espaço e essa será a minha repetição para essa segunda volta da flor. 3 pontos altos separados por 2 correntes em cada um desses espacinhos que eu deixei na carreira de baixo. Cheguei aqui no final, pessoal, fiz as minhas 8 pétalas, né, da flor rasteira. E antes de fechar, eu voltei com vocês para poder fechar junto. Laço o meu fio e ao invés de fazer 2 correntinhas, eu irei finalizar com um meio ponto alto aqui, ó. Porque assim já facilita para a hora do arremate, tá? Eu faço um ponto baixíssimo na hora de cortar, travo e aqui já fica feito um nozinho. Então, na hora que a gente for fazer o arremate, já tá esse nozinho aqui, trazendo mais segurança para o nosso arremate na finalização. Outra coisa, se você achar que você quer mais fechadinha a nossa florzinha, você pode deixar nos lugares de uma correntinha, de 2 correntinhas, apenas uma, tanto na parte de dentro como na parte de fora. Porém, a sua florzinha vai ficar mais compacta, tá? Eu prefiro fazer com 2 correntinhas de separação. Para esse tapete, iremos precisar aqui, ó, de 3 florzinhas, ok? Eu já tenho as minhas prontas. Vamos passar agora a parte do verde. E no tapete, eu decidi fazer as partes separadas, ok? Eu gosto de começar com as partes dos verdes separados, para que o meu tapete fique realmente um tapetão como esse que ficou, de 76 centímetros. Se você quiser diminuir um pouco o seu tapete, você já vai passar a parte de emenda direto no verde. Eu vou fazer o verde de forma individual, ok? Então, bora lá. Vou laçar meu fio por 2 vezes, seguro aqui, venho exatamente aqui onde eu fiz este nozinho, passo a laçadinha lá para trás, ó, puxo e faço aqui o meu primeiro ponto alto. Depois desse primeiro ponto alto, eu vou fazer mais 2, no mesmo espacinho, ó. Só um momentinho que aqui meu fio desfiou, vou fazer de novo. 1, 2, e aqui o terceiro ponto alto, tá? Passo 2 correntinhas
E vou pro lado e faço novamente 3 pontos altos. Duas correntinhas, e agora eu vou vir aqui e vou fazer o meu primeiro leque, que são 3 pontos altos, duas correntes e 3 pontos altos. Aqui nós estamos deixando de ter uma peça circular para fazer uma peça quadrada com quinas, tá bom? Então o que que vai acontecer? Você vai repetir aqui, ó, um bloquinho, um leque, um bloquinho, um leque, um bloquinho e finalizaremos aqui nesses primeiros 3 pontos altos o nosso primeiro leque. Então façam aí de vocês. Façam duas correntinhas, no próximo 3 pontos altos e sigam alternando até ali ao final e me aguardem, ok? Sempre fazendo 3 correntinhas e alternando. Leque, bloquinho, leque e bloquinho. Pessoal, eu voltei aqui, ó, fiz o meu último bloquinho para mostrar para vocês a finalização dentro daquele primeiro espaço que eu já havia feito. Passei meu cordãozinho para o lado de cá, ó, e vou fazer 3 pontos altos buscando não ultrapassar o espaço dos primeiros pontos, tá? Então eu venho aqui e puxo para cá certinho, ó, para eles não encavalarem, para ficar um acabamento melhor de ponto do lado de ponto e não ponto por cima de ponto. Laço novamente, venho aqui no começo e assim como eu fiz na florzinha, eu também faço na parte verde, terminando com meio ponto alto ao invés de duas correntes. Isso vai facilitar na hora dos arremates, tá bom? Então, ó, fiz aqui. Uma outra coisa que eu gosto de fazer é sempre que eu termino, eu segurar nas 4 quinas assim, ó, e já direcionar ao formato que eu quero que fique. Ele já vai me ajudar também na hora da montagem. Voltei aqui com os meus 3 motivos, né, os meus 3 square prontos, e agora nós vamos fazer a emenda, dando início à nossa base. Laço novamente 2 vezes o meu fio, venho naquela parte que eu já deixei o meu arremate preso e vou fazer aqui novamente a regra de ter 3 pontinhos altos aqui no canto. Então vamos lá, começo com um ponto alto e coloco mais 2 aqui, ó. 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e vou fazer aqui, ó, mais 2 bloquinhos de 3 pontos altos e 2 correntinhas nos próximos espaços. 2 correntes, venho aqui para o próximo, 1, 2, 3, 2 correntes, e aqui onde há a quina, eu faço leque dentro de leque. Então, ó, 1, 2, 3, 2 correntinhas, 1, 2, 3, 2 correntinhas e volto a fazer bloquinho de 3 pontos altos nas partes aonde são retas, né, e não quinas. 2 correntinhas, 3 pontos altos novamente. Estou chegando aqui na minha próxima quina e na quina vamos fazer novamente leques. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Vamos fazer aqui 2 correntinhas e passar para mais uma lateral aqui do nosso quadradinho, fazendo 3 pontos altos nas partes retas, 2 correntinhas, e aqui tem do lado mais um espacinho, mais 3 pontos altos. E sigo fazendo isso até aqui, ó, 2 correntinhas, e nessa quina
eu vou fazer apenas 3 pontos altos também. E vou colocar minha base aqui para que vocês entendam. Nós vamos fazer a união dos nossos motivos. Então, uma referência para vocês usarem é: espelhem os lados. Por isso que é interessante começar com 3 pontos altos aqui, porque quando você perceber que o outro lado está exatamente igual, é a hora de você parar, tá bom? Laço novamente. Agora eu vou pegar meu segundo square e reto, do mesmo lado que eu peguei o outro, eu venho aqui, ó, e também no mesmo jeitinho faço os 3 pontos altos. Assim como eu fiz no primeiro, eu vou fazer aqui no segundo, ó. 3 pontos altos. E agora eu faço o movimento de espelhar ele também. E o que seria espelhar? Virar ele para a direção de idêntico, assim. Virei aqui, ó, deixa eu tirar minha agulha, para vocês entenderem. Virei aqui, ele precisa ter agora o mesmo desenho que eu tenho naquele aqui, tá entendendo? Então eu vou seguir com aquele desenho. E agora o que acontece? Na parte que eu já tenho pontos feitos, eu vou apenas fazer ponto baixo. E na parte que eu não tenho os pontos, eu irei fazer idêntico aos que eu já tenho. Então vamos lá fazer aqui na prática, ó. Pode colocar um por cima do outro. Venho aqui, ponto baixo, laço o meu fio e nesse espacinho que está sem ponto e é reto, eu vou fazer bloquinho de 3 pontos alto. Aonde seria correntinha, não pode ser correntinha. Eu preciso vir aqui, ó, e fazer o ponto alto do lado de lá. Tá vendo? Para unir os dois motivos. Laço novamente, e aí eu venho e faço 3 pontos altos do lado de cá. Novamente deixa eu voltar aqui que minha argolinha ficou grande demais. Deixa eu fazer esse terceiro ponto bonitinho. Volto do lado de lá e ó, ponto baixo. Laço o meu fio e cheguei na quina. Vou fazer 3 pontos altos, só que eu não posso passar direto, né? Eu não posso fazer a quina direto. Antes de terminar minha quina, eu venho e faço meu ponto baixo que vai unir quina com quina. E aí sim, ó, eu venho, laço o fio e termino aqui de fazer o meu leque. E vou mais uma vez mostrar para vocês, ó. Agora eu tô com as partes unidas. E o que que acontece agora? Eu vou repetir tudo que eu fiz no primeiro motivo no segundo. Eu vou seguir essa parte e vou seguir essa parte até que ele se espelhe com esse. E aí nós iremos unir o terceiro motivinho igual. Quando eu chegar aqui na ponta, eu volto com vocês para a gente continuar. Voltei aqui, pessoal, como eu havia prometido, com as minhas 3 bases espelhadas. E agora eu volto concluindo todas elas. Então, ó, 2 correntinhas aqui e bora finalizar aqui meu leque da quina, né? 2 correntinhas e aonde tem espacinho de parte reta, eu vou fazer bloquinho de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Bora lá. Tem um aqui e tem outro aqui. E eu cheguei aqui na parte da minha outra quina, tá vendo? Tá até aqui o meu fiozinho, ó. Laço aqui e novamente eu vou fazer 3 pontos altos para concluir esse leque. Só que aqui, galera, a gente faz o leque só para fechar o motivo, porém ele é contínuo, ele não desce mais para cá. Então, o que que a gente faz a partir de agora? Eu faço os 3 pontos altos, venho aqui, ó, e encerro
essa volta aqui. Não existe mais a volta, né? A gente não segue para cá. Ela é contínua. Então, eu faço uma alça de acesso para cá, como eu fiz daqui para cá, ó. Tá vendo? Eu faço daqui para cá agora, laço o meu fio e venho e faço a minha outra quina. Duas correntinhas e passo aqui, ó, a fazer novamente os bloquinhos. E a mesma coisa que eu fiz aqui, eu faço aqui, aqui e aqui eu encerro com o leque novamente e volto com vocês. Voltei aqui, pessoal, fiz os meus 3 pontos altos aqui da quina que faltava, laço o meu fio, repito aquele processo de ponto meio alto, meio ponto alto, né? Só que agora a gente não irá cortar, a gente irá continuar com esse mesmo fio. Então, eu vou fazer 3 correntinhas, e aqui nesse mesmo espaço, eu faço mais 2 pontos altos, totalizando aqui 3 pontos. E agora, galera, a gente vai deixar de ter uma base retangular, que é o que formou aqui, para ter uma base oval, tá? E o que eu vou pedir para vocês, caso vocês tenham dúvida sobre o que é parte reta e parte oval? Marquem a partir desse motivinho aqui, tá? Desses 3 bloquinhos aqui, desses 3 pontos no bloquinho, vocês vêm e marcam aqui. E agora nós iremos fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas o tempo todo. Todos os lugares não existem mais quinas, tá bom? Nós vamos deixar todas as partes ovais. Então, aqui na parte reta, tudo será 3 pontos altos, separados por 2 correntes. E nas quinas serão também 3 pontos altos, separados por 2 correntes, ó. 2 correntinhas, cheguei na quina e eu faço apenas 3 pontos altos desta vez. Vou girar a minha peça e vou passar para a parte maior aqui, né, que será a nossa parte reta a partir de agora. E aqui eu sigo fazendo 3 pontos altos e vou pedir para vocês fazerem junto comigo, ou mesmo me observar antes de fazer, porque aqui também teremos um ajuste e eu quero que vocês prestem atenção nisso antes de fazer a parte de vocês direto, tá bom? 3 pontos altos, 2 correntinhas e bora lá, chegamos aonde eu queria chegar. Quando a gente chega aqui, vocês lembram que eu fiz esses 3 pontos altos e encerrei essa volta. Então, essa volta aqui não existe mais. O que existe são 3 pontos altos, 1 ponto baixo, 3 pontos altos, tá? Essa parte aqui, ela foi encerrada. Foi concluída a parte reta de união e encerrada, tá? Então, o que eu gosto de fazer aqui, galera? Eu dou 2 laçadas e ao invés de fazer ponto alto, eu venho aqui no meu ponto baixo, aquele ponto que eu fiz aqui, ó, e eu faço direto aqui 3 pontos altos duplos. Laço de novo o fio e vou novamente no mesmo lugar, faço o segundo, laço 2 vezes o fio, vou no mesmo lugar e faço o terceiro. E vou explicar para vocês por que eu gosto de fazer assim. Quando a gente faz a parte de ponto baixo, ela cria este ângulo aqui, ó, tá vendo? Para dentro. Quando eu venho e faço esse ponto alto duplo, ele ganha tamanho. O que foi perdido no ponto baixo, ele compensa no ponto alto duplo e a parte reta volta a ter a mesma altura. Tá vendo aí? Tendo explicado isso, vou fazer toda a minha volta e volto aqui com vocês, tá bom? Então, para cada junção, eu faço 3 pontos altos duplos aqui dentro daquele espacinho de ponto baixo e sigo fazendo 3 pontos altos normais, 2 correntinhas por toda a volta. Retornando aqui, pessoal, fiz toda a minha volta, como vocês podem ver.
E aqui está a minha marcação do início, né, olha só. Vou vir aqui fazer 2 correntes, venho aqui aonde eu marquei e fecho com ponto baixíssimo. Caminho mais uma vez aqui para dentro, ó, com ponto baixíssimo, e vou para cima do meu último ponto, tá? Então, a nossa parte oval, ela se fará de pularmos sempre os 2 primeiros pontos, ok? Faço um ponto alto em cima do último ponto aqui do bloquinho e mais 3 dentro do espaço. E é por isso que é importante que a gente faça 2 correntes, ao invés de uma. Porque serão sempre 3 pontos dentro de cada espaço de 2 correntinhas. Então, se você deixar apenas uma correntinha, esse espaço pode ser que fique muito justo, tá bom? Vou fazer isso por 5 vezes. Olha só, fiz a primeira, vou vir para a segunda vez, ó, 1 e 3 dentro do espaço. 2 correntinhas, vou vir para o terceiro, 1 e 3 correntinhas, 3 pontos altos dentro do espaço. 2 correntinhas, venho no último ponto do bloquinho 1 e 3 pontos altos dentro do espaço. 2 correntinhas e tô chegando aqui no meu último leque, tá? 3 dentro do espaço. E agora eu vou trazer para vocês o visual de. A partir daqui minhas hélices já começam a girar. A hélice com 3 pontos, ela se encontra aqui, tá vendo aí? No segundo momento, ela já vem aqui para cima, ó. E sucessivamente, ela vai caminhando para o lado, ó. Veja que a última hélice estaria aqui, ela já veio sentido horário um pouco mais para frente. Com isso, do outro lado ocorre a mesma coisa. Essa hélice caminha para frente. Elas vão fazendo o sentido de giro, por isso que essa base é conhecida como espiral, tá? Ela vai girando. Terminei aqui as minhas 5 hélices, eu faço 2 correntinhas e passo para minha parte reta, que vai ser em todos as carreiras a mesma coisa. Eu sempre farei 3 pontos altos separados por 2 correntes na parte reta. Então, eu vou seguir aqui com vocês até ali na frente, só para vocês terem a noção reforçada aqui visualmente, e eu vou explicar como que faremos a partir das próximas carreiras, ok? 2 correntinhas e vou caminhando aqui, ó, com bloquinhos até a próxima parte. 3 pontos altos, 2 correntinhas, e assim eu sigo fazendo toda a extensão da minha parte reta. 3 pontos altos em cada espacinho deixado na carreira abaixo, 2 correntinhas e 3 pontos altos no próximo. Estou chegando aqui já na minha próxima parte oval, sigo fazendo 3 pontos altos até chegar no topo da minha base. Cheguei aqui, ó, 1, 2, 3. E vamos observar, a parte oval eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 hélices. A parte reta eu terei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 motivinhos de bloquinhos da primeira até a última carreira de
hélices, não irá modificar, tá bom? O que elas fazem é movimentar passinhos para frente, mas a quantidade não muda. Faço aqui 2 correntes e já venho aqui para o primeiro ponto, ó. E vou fazer 3 dentro do espaço. E assim eu irei fazer por 5 vezes nessa parte oval e por 11 vezes nessa parte reta, como eu fiz nessas 2 partes, aqui na oval e aqui na reta. Eu repito aqui e repito aqui. E o que vai acontecer, galera? Eu vou fazer mais uma carreira nesse tom no areia. Eu terei 5 pontos altos, aqui eu tinha 3, tá certo? Aqui eu passo a ter 4. Na próxima eu terei 5, porque eu pulo os 2 primeiros, faço 1 no último e faço 3 dentro. No próximo é a mesma coisa, eu vou pular 2 no início e a partir do terceiro eu faço ponto em cima de ponto e 2 no espacinho. Então, na próxima carreira, eu terei 5 pontos altos, vou trocar de cor, a 6 e 7 eu farei na minha cor lilás, a 8 e 9 eu farei no meu verde clover. Então, quando eu tiver 9 pontos altos em cada hélice, 11 pontos altos, 11 bloquinhos de 3 pontos altos, 2 correntinhas para cada espacinho desse, eu retorno aqui com vocês, tá bom? E bora dar continuidade aqui, então, só recapitulando que eu fiz as minhas carreiras em hélice e já encerrei. Para as minhas hélices na parte crua aqui, ó, depois da união foram 3 carreiras, né? A de 3 pontos na hélice, 4 e 5. No lilás foram 2 carreiras, a 6 e a 7. E no verde clover foram 2 carreiras, a 8 e a 9. Vou pegar aqui o meu fio areia, tá bom? Que eu já tinha usado aqui na base. E agora nós iremos começar a nossa famosa carreira cheia, né? Eu chamo de carreira cheia, carreira de ponto sobre ponto. Então, bora lá, eu terminei aqui, fiz o meu meio ponto alto, eu já vou começar aqui, tá? Pra já arrematar esses 2 fios juntos. E aqui, ó, dentro do espacinho, eu permaneço fazendo 3 pontos altos, tá certo? Então, vou lá. 1, 2 e 3. Tá vendo aí? Já escondo aqui o meu nozinho, ó, que eu fiz aqui. E vou vir aqui, ó. Aqui foi onde eu encerrei, né? O ponto. Deixa eu puxar meu fiozinho aqui pra frente. Vou fazer os meus 9 pontos, então, ó. Vou carregar esse fio comigo aqui já para facilitar no meu arremate mais adiante, tá bom? Ele já tá presinho, eu só vou precisar passar uma colinha e cortar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos aqui, que são os pontos da minha hélice, olha só. E para cada espacinho, eu permaneço fazendo os 3 pontos de aumento, tá? Ou seja, aqui na minha carreira cheia, a parte de hélices terá 12 pontos em cada uma delas, tá? Então, façam aí a parte aqui das hélices. Voltei aqui, ó, fiz toda a parte das minhas hélices, tá vendo aí? E agora nós vamos para a parte dos bloquinhos aqui, a parte das carreiras, da carreira reta, né? E aí eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3 pontos para cada ponto do bloquinho. E para cada espacinho aqui, 1, 2, 3 pontos também. Então, não há nenhuma diferença, tá, galera? Trouxe vocês até aqui só para que vocês percebessem 2 detalhes. Aqui nós vamos colocar 3 para 3, aqui nós vamos colocar todos os bloquinhos e para cada espacinho 3 e sem nenhuma correntinha de separação, ou seja, não faremos novos bloquinhos, será ponto sobre ponto,
tá? E aí, tanto na parte das correntinhas, 2 correntinhas da hélice, como das 2 correntinhas aqui de bloquinho, existe 3 pontos a partir daqui, ok? Então, faça aí o de vocês, sem nenhuma correntinha de separação, ponto sobre ponto, e eu volto com vocês aqui no início pra gente passar para a próxima carreira. Retornei aqui, ó, no início da minha carreira, fiz os meus pontos, tá, galera? E aqui eu só vou, ó, fechar com ponto baixíssimo, corto meu fio e conduzo essa pontinha lá para trás, para na hora do arremate as duas já estarem aqui, ó, início e final pertinho para facilitar no meu arremate. Agora, pessoal, nós vamos preparar nossa peça para a parte das tulipas. Peguei aqui, ó, o meu fio multicolor verde folha, tá? Vou dar 2 laçadas aqui, ó, e vou segurar com o meu dedo indicador essas 2 laçadinhas. Venho exatamente aqui no ponto onde eu fiz o ponto baixíssimo, ó. Introduzo a agulha dentro do ponto baixíssimo e também daquele ponto que eu levei o baixíssimo lá para trás, tá? E tiro com todo cuidado aqui, seguro agora com o meu dedo aqui, ó, da outra mão, esse início e dou uma laçada. Como se eu fosse começar a tirar o ponto alto, mas eu não tiro. Laço novamente, introduzo no mesmo lugar aqui, ó, puxo meu fio para frente e tiro mais meio ponto. E assim eu fico com 3 correntes. Tá vendo aí, ó? 3 argolas. Laço, puxo as 3 correntinhas, agora as 3 argolinhas, e travo as 3. Vou fazer mais 2 correntinhas aqui, e vou no mesmo lugar fazer de novo, ó. Puxo como se eu fosse fazer o ponto alto, porém tiro só 2 alcinhas, faço novamente isso aqui, ó. Tiro 2 alcinhas, fico com 3 laçadas, tiro as 3 laçadas e travo. Esse ponto aqui é conhecido como ponto alto fechado junto. Então, são 2 pontos altos fechados juntos, tá? E aí eu vou formar, ó, esse pontinho V aqui, porém que na hora que eu coloco as tulipas, ele fica parecendo uma folhinha. Eu acho mais bonito assim, deste modo. E já deixo claro, se você quiser fazer só o ponto V, faça também. Eu gosto de fazer assim porque eu acredito que fica mais bonito. Porém, usamos o dobro de fio aqui neste caso, tá? Vamos continuar aqui. Depois que eu fiz isso aqui, ó, laço o fio novamente e vamos pular. Eu fiz aqui, ó, no primeiro ponto, vamos pular 1, 2, 3 pontinhos e no quarto eu repito novamente tudo que eu fiz ali no primeiro espaço, tá? Fecho 1, 2, um ponto alto, tiro só metade, 2 pontos altos, tiro só metade, tiro as 3 argolas juntos, travo 1, 2, 3 e volto aqui fazer novamente. E essa será a nossa repetição por toda a carreira. Galera, deixa eu terminar só mais esse aqui que eu quero mostrar com mais atenção aqui para vocês perceberem o seguinte. Tenho aqui, ó, os meus 3 vizinhos juntos, pulando 3 espaços. Porém, entre um e outro, não há corrente de separação. Apenas no centro deles que eu coloco 2 argolinhas, tá bom? E aí vocês vão fazer até o final. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Chegando aqui, ó, encerramento. Vou contar 1, 2, 3, 4. E na quarta eu faço o meu último leque aqui, de 2 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas no mesmo espaço, 2 pontos altos fechado junto. E sobra 1, 2, 3, tá vendo aí? Então, se você fez do início até aqui, do jeitinho que eu explico para você, a sua conta vai dar exata. Ela não precisa de adaptação. Fechei com ponto baixíssimo, cortei aqui meu fio, conduzo aqui para trás, ó. O início também já está aqui, a forma que eu gosto de trabalhar. As 2 pontas ficam sempre juntas, né? E aí eu consigo fazer um arremate mais fácil das cores
conforme eu vou cortando, tá bom? E eu vou trazer para vocês aqui uma informação que as pessoas estão sempre curiosas em saber. Quanto que eu gasto nessa parte aqui de multicolor no verde, tá bom? Tá aqui o meu multicolor, tá? Eu gasto em média aqui, ó, nessa parte do cinturão no verdinho, 35 gramas, galera. É isso que eu gasto quando eu coloco o multicolor desse jeitinho aqui. Voltei aqui, ó, e agora eu vou usar o meu lilás, tá? Esse barbante 85%. Eu não irei usar multicolor, mas você que quiser usar multicolor, dobre aí, né? Triplique, na verdade, porque a parte que a gente vai fazer as tulipas, a gente usa mais fios e vocês vão entender por quê. Esse número para vocês calcularem exatamente, tá bom? Para vocês não terem perca e prejuízo na hora da precificação. Eu vou usar aqui o meu barbante. Vou laçar 2 vezes e o início aqui é idêntico ao início das folhas. Bora lá. Vou pegar aqui, ó, já vou jogar essas minhas 2 pontas pro lado de cá para mim colocá-las por baixo, tá? Seguro aqui, ó, laço uma vez e permaneço segurando para que eu consiga fazer esse movimento por 5 vezes. Então, eu laço como se eu fosse fazer um ponto alto e tiro só as 2 primeiras laçadas. 3, 4 e 5. Tirando 5 vezes, eu preciso ter 6 fios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que são as laçadas dos pontos altos mais a laçada inicial, tá bom? Então, ó, tiro tudo, travo, agora posso soltar que ele não corre mais. E vou caminhar com 3 correntinhas, ó, 1, 2, 3. Agora posso colocar o meu fiozinho para lá, vou laçar novamente e vou dentro do outro leque. Veja que as minhas tulipinhas se formam somente dentro dos leques. Essa parte aqui é espaço. Vou de novo, ó, 1, laço o meu fio, tiro 2, 2, laço o meu fio e tiro 2, 3, laço o meu fio, tiro 2, 4, laço o meu fio e tiro 2, 5. Puxo tudo aqui com cuidado, travo e conto 1, 2, 3 correntes, tá vendo? E esse aqui é o motivinho que a gente vai fazer a partir de agora. Uma tulipinha separada por 3 correntinhas dentro de cada vezinho desse aqui. Façam o de vocês e eu volto com vocês aqui no final. Lembrando, entre um V e o outro não há espaço, então não há nenhuma tulipa aqui no centro, tá bom? Retornando aqui, pessoal, fiz aqui minhas 3 últimas correntes, encontro aqui, ó, o início, onde eu fiz aquela trava da primeira tulipinha, puxo aqui meu ponto baixíssimo, vou novamente cortar, pego esse fiozinho aqui que sobrou aqui na frente, levo lá para trás e aqui está início e fim da carreira juntos novamente para arremate. Vamos continuar aqui, pessoal, e eu vou trazer agora uma aliada que eu costumo usar nos meus projetos. Aqui está a minha calculadora. E eu vou me adiantar aqui falando para vocês que eu já contei, cada argola dessa aqui eu tenho 63 argolas, tá bom? E que para o meu bico eu preciso de múltiplos de 10. E eu costumo fazer aqui nesses espacinhos 5 pontos. Então é 63 vezes 5, que dá igual 315. E aqui passa a ter uma tomada de decisão para mim, pessoal. 315 não divide 10. Ou eu preciso colocar 5 ou retirar 5. E no meu caso, neste tapete, eu irei retirar esses 5 pontos. Como, Regina? De forma estratégica. Então, ao longo do meu tapete, se fosse 6 pontos, eu tiraria
um de um lado, um do outro e um do outro, formando aqui 6 pontas. São 5, né? Não são 4. Vocês veem que 4 daria para tirar um em cada ponta aqui no tapete oval. E 6 se eu tivesse um tapete aí de 6 pontas. Eu tenho 4 pontas para 5 pontos de diferença. Então, ao longo do meu tapete, em alguns momentos, eu irei deixar só 4 pontos altos dentro do espacinho. Deu para entender? Eu vou retirar estrategicamente 5 pontos nesses espacinhos. Então, aqui, um pouquinho mais para frente, assim vai indo, em alguns lugares eu irei colocar 4 pontos. Vou mostrar aqui na prática para vocês, no início, para vocês entenderem no visual. Então, vamos lá. A cor escolhida aqui por mim é a cor areia novamente, tá? Vou laçar meu fio 2 vezes. E aqui é meu início, ó. Vou vir aqui e, como eu disse, para cada espaço desse, eu faço 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Sem espaço nenhum, laço meu fio aqui do lado já, ó. Já aqui do lado, para dar de exemplo para vocês, não é uma regra o local. Eu vou fazer 1, 2, 3 e 4. Para vocês não se perderem, o que eu oriento vocês? Quando vocês colocarem as modificações, coloque um marcador, porque assim vocês vão saber que a cada marcador desse existe uma diminuição estratégica, certo? Tanto vai servir para vocês localizarem aonde está, para equilibrar aqui as distâncias, quanto para vocês não se perderem quantas vezes vocês já fizeram. Então eu vou continuar aqui, ó, sem distância nenhum. 1, 2, 3, 4, 5. No seguinte, 1, 2, opa, 3, 4, 5. E assim eu vou indo até eu entender que eu já dei um espaço suficiente para acrescentar mais um espacinho desse com 4 pontos. 4, 5. E vou aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5. E já vou responder caso haja essa dúvida. Regina, por que eu não posso colocar os 5 espacinhos com 4 tudo numa direção só? Porque vocês vão reduzir pontos de forma brusca em um lugar só, e isso fará com que exista um desequilíbrio visual de um lado para o outro. Por isso que a gente separa estrategicamente os locais aonde a gente vai fazer isso aqui que eu estou falando, tá? Então, vou seguir mais um pouquinho e depois eu vou tirar por mais uma vez, vou colocar 4 novamente, e assim eu vou indo até repetir essa sequência de diminuição 5 vezes, tá? Volto aqui no começo, novamente para a gente unir. Retornando aqui, meu povo, cheguei aqui nos meus últimos pontos, encontro aqui o início, ó, fecho com ponto baixíssimo. E já aqui mesmo eu vou subir, ó, 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer mais 4 pontos em cima de ponto aqui, ó, 2, 3, 4, 5. Ou seja, em cima do primeiro bloquinho eu já fiz mais 5 pontos. Vou dar uma correntinha de espaço, vou pular um ponto, vou vir no próximo, vou fazer uma correntinha de espaço, vou dar um ponto de distância, vou vir no próximo, vou fazer o segundo, vou dar uma correntinha de espaço, vou pular um e vou vir aqui, ó, de novo. 1,
2, 3, 4, 5. E assim, ó, eu vou conferir aqui com vocês, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O meu motivo se faz a partir de 10 pontos. Então, essa vai ser sua repetição até o final. 5 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e volta a fazer 5 pontos altos. Deu para entender? A gente faz 5 seguidos, pula um, faz um, pula um, faz um, pula um e volta a fazer 5 novamente. Faça até o final e eu encontro vocês aqui no final da minha carreira. Retornando aqui, ó, para o meu último bloquinho, fiz meus últimos 5 pontos, fazer uma correntinha, vou pular um, fazer um ponto alto, uma correntinha, vou pular um, fazer um ponto alto, uma correntinha, e aí restou um certinho aqui, ó, para que eu venha e faça o meu ponto baixíssimo aqui, tá vendo aí? Fazendo aquela contagem que eu falei para vocês e a divisão certinha, a conta dá exata, pessoal. Se a sua conta não deu exata, dá uma olhada aí que em algum momento você deixou de fazer algum ponto ou acresceu algum ponto, porque é para nossa conta dar exato. Vou caminhar aqui para o meu segundo ponto, olha só, um ponto baixíssimo, e aqui em cima desse mesmo ponto eu já faço o meu primeiro ponto alto. Um ponto baixo com 2 correntinhas e mais 2 pontos aqui seguidos, ou seja, essa minha carreira passa a ter 3 pontos de base, eu ignoro o primeiro e ignoro o último. Laço meu fio, passo do primeiro espacinho, venho no espaço do meio aqui, tá vendo? Esse bloquinho que se formou no meio aqui entre um ponto alto e outro, porque os dois são só espaços, né? Entre um ponto alto e outro, eu vou fazer 2 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer aqui novamente 2 pontos altos. Ou seja, aqui eu terei 3 pontos altos seguidos e dentro do meu bloquinho aqui eu terei um leque de 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Laço novamente, pulo o primeiro, vou no segundo e faço aqui, ó, 3 pontos altos seguidos. Laço meu fio novamente, pulo o primeiro espaço, vou para o segundo espaço, leque novamente, 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Laço meu fio novamente, pulo o primeiro, vou no segundo, 3 pontos altos. Laço meu fio novamente, ignoro o primeiro espaço, vou no segundo, 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espaço. E esse vai ser o nosso motivinho até o final. Aonde eu tinha 5 pontos altos, eu passo a ter 3. Aonde eu fiz os bloquinhos, tem um espaço, um bloquinho e um espaço. Dentro do bloquinho eu terei um leque. E essa será a nossa repetição até o final. Volto aqui com você. Chegando aqui novamente no final da carreira, fiz os meus 3 pontos, laço o fio, encontro aqui o bloquinho do meio, ó. 1, 2 pontos altos, 1, 2, 3, e no mesmo espaço, mais 2 pontos altos, formando aqui o meu último leque da carreira. Vou aqui no primeiro pontinho aqui do topo do meu primeiro ponto alto e fecho com baixíssimo. E nós vamos caminhar aqui, ó, pro segundo ponto. E aqui dentro deste segundo ponto,
eu também já vou fazer um ponto baixíssimo e vou deixar assim, ó, em ponto baixíssimo. Por quê? Porque eu vou encerrar aqui, e eu encerro com um ponto baixo. E aí 2 pontos baixíssimos, um em cima do outro, já vai dar uma altura aí suficiente para ponto baixo. Então, aqui no início, eu faço um ponto baixíssimo apenas. Vou ignorar aqui, ó, o meu terceiro. Vou laçar meu fio e venho aqui, ó, no primeiro ponto alto do meu leque. Vou fazer um ponto alto, uma corrente. Vou vir pro segundo, um ponto alto, uma corrente. E aqui dentro eu vou fazer mais 5 pontos altos com correntinha. 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei na outra ponta aqui do meu leque, vou fazer mais um ponto alto com corrente e o último eu só não faço a corrente. Ou seja, fiz 9 pontos altos seguidos, porém para melhor distribuir ele como um leque aqui, ó, eu faço ele a partir da estrutura do leque de baixo, tá? Venho aqui no ponto do meio e já faço o meu ponto baixo aqui, ó. Laço o meu fio e vamos começar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Venho no ponto do meio, ponto baixo. Se certifiquem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de ter 9 pontos em cada leque desse, e nos 3 pontos altos a gente encerra com um ponto baixo. Vou fazer essa repetição em toda a minha carreira e voltamos finalmente para fazer a última carreira do nosso tapete. Voltei aqui, pessoal, olha só, fiz toda a minha carreira e como eu disse lá no início, que eu faria um ponto baixíssimo em cima do outro. Aqui no ponto baixíssimo, ó, que eu fiz, eu venho aqui nele mesmo e faço outro ponto baixíssimo em cima. Por quê? A altura de um ponto baixíssimo em cima de outro ponto baixíssimo vai dar aí a mesma de um ponto baixo, né? Por isso que eu comecei com ponto baixíssimo ao invés de começar com ponto baixo. Pego o fio aqui, corto e conduzo esse fiozinho lá para trás para aguardar na hora do arremate, ok? E aqui tá o meu acabamento, olha só. Vou vir aqui agora e vou fazer a minha última carreira. Para nossa última carreira, eu vou utilizar aqui, ó, o verde clover que eu usei aqui nas camadas das minhas hélices, ok? Continuando aqui, ó, pego o meu fio e vou dar 2 laçadas. Aqui já tem a laçada do fio, vou dar mais 2, ó, pra gente ficar com 3 laçadas aqui, certo? E vou segurar as 3 laçadas. E eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, aqui no desenho a gente fez 3 espacinhos. Um que era o bloquinho que foi feita a hélice e os 2 laterais. Eu vou entrar de baixo, dentro aqui, ó, do bloquinho, sentido a parte de cima, e vou fazer um ponto alto alongado. Ó, segura aqui o meu fio para que ele não corra, e vou tirando de 2 em 2 com calma, tá? Ó, você viu que acabou escapando aqui. Então, 2, 3. Vamos lá. Entro aqui, laço o fio lá e vamos tirar aqui, ó, de 2 em 2. Tiro 2, tiro 2 e tiro aqui mais 2. Pronto. Vou laçar meu fio novamente e aqui, ó, eu quero que vocês prestem atenção.
que a gente fez o nosso leque. E aqui teve o ponto baixo, certo? Eu não vou entrar aqui no espacinho, deixa eu pegar outra agulha para mostrar. Eu não vou entrar aqui no espacinho do ponto baixo não, ó. Eu vou entrar direto no espaço do ponto alto, ou seja, eu ignoro este primeiro ponto alto e entro depois dele, certo? Laço o meu fio, então, venho aqui, ó, pela parte de trás mesmo, onde eu mostrei, entro aqui nele, saio no próximo e conduzo o fio aqui para cima para fazer o meu primeiro ponto alto. Laço novamente, aonde eu sair eu entro no próximo do lado, vou fazer ponto alto e 3 correntes, 1, 2, 3 e fecho o meu primeiro picô. Vou no do lado aqui, ó, ponto alto novamente e novamente 3 correntes, 1, 2, 3, picô. Vou novamente laçar o fio, passar por detrás, conduzo aqui, e esse aqui eu vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, e faço o picô. Sempre o picô maior, ele vai estar localizado no meio. O que que significa? Que eu preciso voltar espelhando. Faço 2 picô menor e um ponto alto sozinho. Então vamos lá? Laço o meu fio, venho aqui, faço um ponto alto, 1, 2, 3, picô. Laço o meu fio novamente, vou no ponto do lado, 1, 2, 3, picô novamente. Laço o meu fio e fecho aqui, ó, o ponto alto. Ou seja, tem 2 de um lado e 2 do outro, e o ponto alto, como eu fiz lá, está aqui, ó, ultrapassando do primeiro para o segundo, tá vendo? O ponto baixo aqui do lado eu não utilizo. E aí, o que que falta a gente fazer aqui? Eu vou laçar 2 vezes o fio, porque a terceira argola já está na minha agulha. Venho aqui, ó, a gente fez esse relevo, ponto alto, duplo relevo, no quadradinho do lado de cá. Aí eu tenho o quadradinho do lado de cá, eu faço a mesma coisa, ó. Entro dentro do quadradinho, saindo para cima, e vou tirar com a mão levinha, ó. É alongado, duplo, até que ele se conduza lá para cima, tá? Na altura lá de cima. Aqui, o meu leque está pronto. Só que como que a gente começa? A gente sempre vai começar com o ponto alongado. Então, eu já venho aqui para o próximo alongado e já começo de novo o próximo relevo, antes de começar os leque. E aí é importante vocês perceberem o seguinte, ó, quando você tá com os 2 relevos prontos, ele vem e alcança a altura do ponto baixo aqui do centro. No caso, esse ponto baixo aqui, tá vendo? Mais baixo que isso não dá certo, fica repuxando. Então ele tem que ficar folgadinho aqui em cima, tá vendo aí? E esse é o motivinho que a gente faz. Vou começar de novo aqui, ó. Laço meu fio, não vou lá no ponto baixo. Eu tenho meu ponto baixo aqui, eu não vou no ponto baixo. Eu venho no segundo ponto aqui, ó. Se vocês não conseguem entender visualmente, é o segundo ponto que a gente prendeu aqui na parte do leque. Tem o primeiro ponto, tá vendo? O segundo ponto. A gente vem aqui, ó, e faz esse movimento de passar na frente do segundo ponto. Ponto baixo, ponto alto, vou no próximo, ponto alto, 1, 2, 3. Uma vez, vou do lado, ponto alto, 1, 2, 3. 2 vezes, ponto alto aqui do lado,
1, 2, 3, 4, 5. E agora basta que eu espelhe, já que eu desculpa bater a mão no celular. Já que eu cheguei no ponto alto maior, no picô maior, desculpa, significa que basta que eu espelhe agora descendo, né? Fiz um picô, 1, 2, 3, 2 picô, ponto alto sozinho, laço 2 vezes, encontro aqui o meu bloquinho lateral e tiro 3 vezes, já que ele é alongado. Volto do outro lado e faço novamente para iniciar o próximo leque, ok? Deixa eu tirar minha agulha daqui, que agora que eu tenho 2, dá para vocês verem nitidamente aqui como que vai ficando os nossos leques. Tá vendo aí? Olha que coisa mais linda. Façam de vocês, são todos da mesma maneira. Volto com vocês aqui para o encerramento da nossa peça. E o que foi que aconteceu aí? Ao retornar, o meu microfone acabou descarregando. Bem, dei 2 laçadas, fui no último bloquinho, fiz meu ponto alto alongado mais uma vez, encontrei ali o primeiro ponto alto alongado, reconheci o início, né, a correntinha da base dele, introduzi minha agulha ali e fechei com ponto baixíssimo mais uma vez para poder encerrar a nossa carreira e finalmente concluir o nosso tapete. Olha só, puxo o meu fiozinho, corto e vou conduzir esse fiozinho para a parte de trás para podermos arrematar e encerrar com segurança mais esse nosso modelinho.